Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre potência de número inteiro negativo. O que eu quero dizer com isso? A gente vai aprender a resolver um exercício assim, ó, 2 elevado a menos 3, certo? Vamos começar com a nossa definição. Primeiro, a definição. Lembrando que esse carinha aqui é a base e esse menos 3, que eu vou marcar aqui de amarelo, é o meu número inteiro negativo, que nesse caso é o expoente, tá certo? Então, esse aqui é o exemplo que a gente quer resolver no final dessa aula. Vamos começar. A definição é a seguinte: se eu tiver a elevado a menos m, isso é igual a 1 sobre a elevado a m, tá certo? E aqui vale a mesma coisa. Ó. Se o m for maior ou igual a 2, vale isso aqui. Se o m for igual a 1, como que fica? A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a. E se o m for igual a zero, a elevado a menos zero nem existe, né? Então nem vou escrever, tá certo? Vamos começar com aquele exemplo ali, ó. Nosso exemplo é o seguinte: 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao cubo. Agora, a gente já aprendeu como que funciona quando o expoente é um número natural, né? Aprendeu? Então fica assim, ó. 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 8. Ah, e deixa eu te perguntar, em relação às propriedades, como que ficam as propriedades? Tem alguma propriedade especial para esse exercício aqui? Na prática, não. Na verdade, não tem, né? As propriedades que valem para os números inteiros positivos, né, para os números naturais, valem também para os números inteiros negativos, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais exemplo, né, para ver se a gente aprendeu mesmo a matéria. Ó, exemplo 2 agora. 3 elevado a menos 2, mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado. 3 ao quadrado a gente já sabe que é 9, tá certo? E se eu tiver número negativo? E se for um número negativo, menos 7 elevado a menos 2? Vai ficar como? Vai ficar 1 dividido por menos 7 elevado ao quadrado, que é igual a 1 dividido por menos vezes menos mais, 7 vezes 7, 49. E se eu tivesse o seguinte número? Ó, se eu tivesse menos 2 elevado a menos 3, como que fica? Fica 1 sobre menos 2 elevado ao cubo. Ou seja, menos 2 elevado ao cubo a gente já viu que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Está vendo que tem um número ímpar aqui nesse expoente? Ó? Então conserva o sinal. E 2 ao cubo é 8. Portanto, esse resultado é menos 1 oitavo. E se eu tiver o seguinte, mais um exemplo para a gente fixar bem o conhecimento. 1 meio elevado a menos 2. Como que fica? Isso é a mesma. Ó, vamos usar as propriedades. A propriedade que a gente aprendeu, a propriedade 4, que está aqui, ó. Propriedade 4, olha. A sobre b elevado a n é igual a elevado a n sobre b elevado a n. Então isso fica 1 elevado a menos 2 dividido por 2 elevado a menos 2. Se você lembrar da definição de, de, de exponencial, né? De função de expoente de número natural, você vai lembrar o seguinte, ó, que 1 vezes 1 vezes 1 é sempre igual a 1, independente de estar numerador ou denominador. Então, 1 elevado a menos 2 é 1. E o que acontece com esse 2 elevado a menos 2? Vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 elevado a 2, não é verdade? Então, o que, que a gente tem? 1 dividido por 1 sobre 4. O que, que acontece quando eu tenho duas frações aqui dividindo? É do mesmo jeito, esse caso aqui ficaria assim, ó, numerador, ficaria 1 sobre 1 elevado ao quadrado. Só que 1 sobre 1 elevado ao quadrado é 1. Então a gente tem 1 sobre 1. Fração dividido por fração, o que, que faz? Multiplica invertido.
vezes 4 sobre 1, ou seja, resultado é igual a 4.